Com o maná disponível, não é preciso gastar tanto tempo na cozinha e o Senhor pede que elas se dediquem aos seus rebanhos. As mulheres usavam esses espelhos de bronze para seduzir um cônjuge. Outra coisa interessante sobre esses espelhos é que eles eram usados para afastar maus espíritos. Assim que você chega ao livro de Hebreus, você obtém informações muito claras sobre a investidura do templo. Assim que ele pede ajuda, as mulheres se voluntariam e doam tempo e habilidades. Quando Joseph Smith esteve aqui, ele organizou as sociedades de socorro e disse às irmãs: Olá e bem-vindos de volta à Central das Escrituras. Eu sou Lynn Hilton Wilson, membro da equipe que se dedica a edificar a fé em Jesus Cristo através da iluminação e defesa das Escrituras. E hoje, ao final do livro de Êxodo, vamos olhar especificamente para essas servas, haréns e heroínas e as figuras femininas enquanto elas buscam seu Messias, e nós temos muita informação nestes últimos 5 capítulos de Êxodo. É a época em que Moisés finalmente está montando o tabernáculo. Sabe, assim que ele pede ajuda, as mulheres se voluntariam com entusiasmo, doando seu tempo e habilidades. Elas oferecem muitos bens preciosos para ajudar a construir e equipar a casa do Senhor. No capítulo 35 de Êxodo, nos versículos 5 e 10, lemos: Todas as pessoas de coração generoso apresentem as seguintes ofertas ao Senhor: ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino e pelos de cabra. Todos que são artesãos talentosos venham, sabe? Eles fazem isso. Mas eu só tenho que lembrar vocês, antes que possam fazer qualquer fiação, vocês precisam juntar suas ovelhas e tosquiá-las, cardar a lã ou o pelo da cabra. E então, antes de poderem tecer, vocês precisam fiar. E isso leva muitas horas. Depois começa a tecelagem. Antes de costurar, na verdade, fiz uma pequena pesquisa sobre isso. Fiar lã com um fuso manual. Levava de 4 a 8 horas para 100 gramas, ou um pequeno novelo de fio, cerca de 90 gramas. E para um fio mais fino e de maior qualidade, leva mais tempo. Gostaria de ler o capítulo 35, versículo 21. Moisés chama todos aqueles cujo coração foi movido e cujo espírito foi tocado, voltaram com ofertas para o Senhor. Trouxeram todos os materiais necessários para a construção da tenda do encontro, para a realização das cerimônias e para a confecção das roupas sagradas. E descrevem as vestes sagradas e o processo envolvido. O linho era tão difícil de preparar quanto a lã. As mulheres e os homens se juntam. Eles trazem seus broches, seus brincos, seu ouro, seus colares. Agora, o que isso me diz é que nem todo mundo deu tudo para aquele terrível bezerro de ouro. Pouco antes disso, ainda há algumas coisas que eles estão dando, e que essas pessoas que agora estão dando têm corações que estão preparados para construir oferta a Deus Jeová. Não necessariamente a este bezerro de ouro. Mas ao apresentarem esse ouro e joias, é chamada de oferta oscilante perante o Senhor, uma oferta de gratidão. E as mulheres que eram sábias de coração fiavam agora, este é o versículo 25 em Êxodo 35. Mas essa ideia de mulheres que eram sábias de coração fiavam pode ser traduzido como mulheres que possuem habilidades. A palavra hebraica hashem se refere a sabedoria, perícia ou conhecimento técnico. E então temos uma visão mais ampla de como essas mulheres gastam seu tempo. Com maná disponível, não é preciso gastar tanto tempo cozinhando. E o Senhor pede que elas dediquem seu tempo aos seus rebanhos, tosquiando, cardando a lã, e então fiando-a e tecendo-a. E a mesma coisa, é claro, com o linho fino. Agora, apenas como uma lembrança, você faz linho fino a partir da planta do linho, e você tem que plantá-la ou colhê-la, e não sei onde encontrar aqui, mas você primeiro colhe, depois você deixa de molho, depois você quebra as hastes e você penteia. Você tece as plantas juntas. É extremamente trabalhoso e é muito fino. Comparado à lã, leva mais tempo para produzir a mesma quantidade. Mas em Êxodo 35, versículo 29, lemos que todos os homens e mulheres dispostos a ajudar no trabalho que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés, trouxeram suas ofertas e as entregaram de bom grado ao Senhor. E essas mulheres que fazem parte disso trazem mais do que era até necessário. Quando você vira para o capítulo 36 de Êxodo,
Nos é dito no versículo 6 que Moisés teve que ordenar que parassem de trazer suas contribuições, pois já tinham o suficiente. E quando chegou a hora de fazer o mar de bronze, ou a bacia de lavamento, a grande, grande, grande bacia, feita de bronze, nos é dito no versículo 8 que eles pedem às mulheres que estão servindo na entrada do tabernáculo ou do tabernáculo de reunião que doem seus espelhos. Agora, a primeira pergunta que tenho no versículo 8 é: o que essas mulheres que servem estão fazendo? São musicistas? O tabernáculo já está pronto? Não. Então, elas estão apenas ajudando a organizar todas as doações? Eu não sei. Obviamente, os sacrifícios foram oferecidos do lado de fora, sem o tabernáculo. As mulheres estavam agindo como as zeladoras? Estavam agindo. Eu não tenho certeza, não nos é dito. Mas nos é dito que desde o início desses 40 anos no deserto, as mulheres estão servindo na entrada do tabernáculo. Isso me deixa muito, muito feliz, porque não é o caso quando chegamos ao Novo Testamento. As mulheres não são permitidas em lugar nenhum. Elas estão reclusas em seu cantinho perto do tesouro no pátio feminino. Mas aqui, elas estão participando ativamente e servindo. Outra coisa interessante sobre esses espelhos é que temos exemplos deles em Canaã e no Egito, e eram usados para afastar espíritos malignos. Às vezes, espero que não tenha sido o caso com essas mulheres nesta situação. Duvido, mas 1000 anos mais tarde, o Midrash relembra isso e sugere que as mulheres usavam esses espelhos de bronze para seduzir um cônjuge e que o espelho deveria ajudar na fertilidade. E uma mulher supostamente teve sextuplos por causa disso. Sabe, eu acho que isso é informações imprecisas que foram passadas adiante. Mas quando essas mulheres doam seus espelhos, Moisés recruta trabalhadores de metal para derreter todos eles. E esses espelhos são usados para criar a bacia de lavamentos de latão, que é referida nas escrituras como o mar de latão. E eu pessoalmente acho que o presente delas é mais significativo quando entendo quão escassa era a existência deles. Elas estão há 40 anos no deserto, não sabem que ficarão lá por tanto tempo, mas elas sabem que têm muito, muito pouco, apenas o que podiam carregar nas costas. E com seus escassos recursos no deserto, elas estão sacrificando um de seus itens pessoais. Acho que é meio significativo que esses espelhos ou esse bronze polido que elas podiam obter algum reflexo embaçado de si mesmas. Focar em si mesmas e agora estão usando-os para focar na construção do reino de Deus aqui no deserto. Quando chegamos a Êxodo, capítulo 40, o Senhor diz a Moisés que no dia de Ano Novo, no aniversário da Páscoa, eles devem entrar e ungir os diferentes vasos e os móveis e prepará-los. Lembre-se, em hebraico, a palavra ungir é Messias. Messias é como dizemos em inglês. E o Senhor os chama para começar a ungir os vasos, o altar e a bacia de latão. E então você entra no lugar santo, onde há 3 peças de mobiliário. São muito pequenas. Mesa para o incenso, com cerca de 30 por 30, 45 por 45, dependendo do côvado. E então você vai para o pão, a mesa para o pão da proposição, que tem cerca de 60 por 45, é também uma mesa pequena coberta de latão. E então você entra, tem a menorá. Isso também é ungido. Tudo o que é ungido deve se tornar santo. E à medida que esses artigos no templo são ungidos para se tornarem santos, você percebe que se uma pessoa santa entra e os toca, então ela recebe parte dessa santidade. E, à medida que você atravessa o véu para o Santo dos Santos ou para a sala do trono, foi onde foi substituído a Arca da Aliança. E isso também é ungido. Isso se torna o trono de Deus, ou a sala do trono de Deus, com os anjos em cada extremidade. Sabe, a unção fazia parte do mundo antigo. Eles ungiam reis, ungiam sacerdotes, ungiam coisas sagradas. Mas quando olhamos para a forma como Deus faz isso, não é como é feito no mundo. Esses sacerdotes foram ungidos em seguida, mas primeiro tiveram que ser lavados.
Lemos sobre isso não apenas em Êxodo, capítulo 40, versículo 12, mas também em 1 Reis. E então você pede o Novo Testamento, você lê sobre isso em Efésios e em Hebreus, e até mesmo na Doutrina e Convênios. Eu amo a seção 124, versículo 27, falando sobre a necessidade dos lavamentos para se tornar fisicamente limpo, para representar a purificação espiritual que nosso Salvador fará. E então eles foram vestidos. E os filhos de Arão usavam linho branco. O próprio Arão usaria as vestes sacerdotais especiais, e as mulheres eram as que tinham que encontrar esse azul. Sabe, geralmente eles conseguiam azul de dentro desses pequenos ouriços do mar que vivem na costa filisteia. Não sei onde eles o encontravam na península do Sinai, a menos que tivessem outras formas de corantes. Mas eram muito raros e muito difíceis de obter. O linho branco teria sido um pouco mais fácil. Olhando por todo o Velho Testamento, você verá exemplos de unções quando o profeta Samuel unge Davi para ser o próximo rei, e Saul e Salomão. Sabe, todas essas unções estão lá, e pensei que, como estamos no livro de Levítico, e olhando para as unções lá, seria interessante ver quais escrituras têm exemplos de ordenanças de salvação. E quando nos referimos a ordenanças de salvação, estou me referindo ao batismo, aos lavamentos e unções, à investidura do templo, os selamentos às famílias. Então, há outras ordenanças das quais não ouvimos falar com muita frequência, mas fazem parte do texto escriturístico. O lavamento de pés. Receber a confirmação de seu chamado e eleição. Então, quando olho para o Velho Testamento, o Novo Testamento e o livro de Mórmon, fiquei emocionado ao ver muitos desses exemplos. No Velho Testamento não há muitos exemplos, apenas um punhado. Mas no Novo Testamento, sabe, há 99 exemplos apenas de batismo. E quando descemos para esse lavamento e unção, vemos isso em Efésios e em 2 Coríntios, e no livro de Apocalipse, e até mesmo na Epístola de 1 João. Então essas coisas não eram desconhecidas. E uma vez que você chega ao livro de Hebreus, você obtém informações muito claras sobre a investidura do templo. E em 1 Coríntios, capítulo 11, as mulheres precisam cobrir a cabeça durante um tempo de orações especiais e profecias. Então essas coisas não são desconhecidas à igreja cristã primitiva. A coisa incrível é que no livro de Mórmon temos 144 referências ao batismo. Temos várias dos lavamentos e unções e vestimentas, e a investidura do templo e os selamentos de famílias até mesmo, e então, é claro, aqueles que foram prometidos exaltação, temos uma lista completa. Desses também, então, se você quiser esta informação, está no meu folheto, que deve estar sempre anexado ou em nossos slides, enquanto avançamos. Em Doutrina e Convênios, saturados com todos esses preços de peregrinos, apenas tem os batismos e lavamentos, unção e vestimenta, mas ainda assim estas ordenanças começaram no Velho Testamento. Somos informados no livro de Moisés que até nossos primeiros pais, Adão e Eva, receberam estas. Mas como falamos de Moisés preparando o tabernáculo e o mandando ungir estas coisas sagradas, cada uma delas é um tipo do Messias. E lembre-se a palavra Messias. Messias significa o ungido. Ou em grego, quando temos o Novo Testamento, chamamos de Cristo. E lá, o texto original sempre diz Jesus, o Cristo. Como se fosse Jesus, o Messias, ou Jesus, o ungido. E como ele sofreu em Getsêmani, que significa o lugar da prensa de azeitonas, e foi esmagado sob os pecados do mundo, ele foi capaz de produzir o que era necessário para a expiação, para que ele pudesse compartilhar sua unção conosco, e aqueles que tiveram a oportunidade de recebê-la nesta vida, valorizem esse dom, e aqueles que não o tiveram, valorizem do outro lado do véu. Mas este exemplo de Arão sendo lavado e ungido e vestido, e seus filhos à porta do tabernáculo, é lindamente descrito em Êxodo capítulo 40, versículos 12 ao 16. E à medida que eles passam por esta ordem, eles foram lavados primeiro, depois vestidos e depois ungidos nessa ordem. E a Arão nos é dito que tinha estas belas vestes. Ele não estava usando linho branco, mas ele vestiu linho branco no dia da expiação, que é Levítico capítulo 16. E naquele dia ele se vestiu como os outros sacerdotes e era linho branco. Mas há uma cobertura para a cabeça que ele usa, e na aba da cobertura para a cabeça
está gravada em ouro. Santidade ao Senhor. E este grande sumo sacerdote você só tem um, e inicialmente é um em toda a sua vida. Você é chamado como o primogênito de Arão, e então você mantém isso se você for justo durante toda a sua vida. E vemos isso até mesmo na época do Novo Testamento no livro de Hebreus. Eles falam de Cristo como o grande sumo sacerdote. Mas estes primeiros descendentes de Arão usariam as duas pedras de ônix, usariam o Urim e Tumim, usariam esta bela veste azul, e ela tinha pequenos bordados de romãs e sinos pendurados na parte inferior. São as mulheres que estão fazendo tudo isso. Vocês sabem que as mulheres são as que estão fazendo a fiação e a tecelagem. E este éfode tinha as belas 12 pedras que tinham os nomes das 12 tribos de Israel. Eu acho que ele está representando o nosso Senhor. Ele é um tipo e sombra. E seu peitoral é simbólico especialmente com o Urim e o Tumim, para poder ver a onisciência de Deus, e ele tem uma faixa, e cada um destas recebe um significado simbólico quando chegamos ao Novo Testamento. No livro de Efésios, há um homem de toda Israel que tem esta oportunidade De entrar e fazer estes sacrifícios, especialmente no Santo dos Santos. Mas quando Joseph Smith estava na Terra, Ele organizou as sociedades de auxílio e ele informa às irmãs que nós temos tudo isso documentado em nossos projetos dos papéis de Joseph Smith. Eu desejei. Agora tenho a chave pela qual fazer isso. E outra irmã que estava nesta reunião, Sarah M. Kimball, lembre-se que Joseph disse: Eu vou organizar vocês sob o sacerdócio, segundo o padrão do sacerdócio. Porque todas estas mulheres na sociedade de socorro, ele esperava que se tornassem sacerdotisas do templo. Mulheres que servem no templo são sacerdotisas no vocabulário de Joseph, e Joseph queria fazer um reino de sacerdotisas de acordo com o diário de Bathsheba Bigler Smith. Agora, Eliza R. Snow é quem está escrevendo as atas destas reuniões. E ela registrou que esta sociedade deveria se tornar um reino de sacerdotes, como nos dias de Enoque, como nos dias de Paulo. Isso nos diz que não apenas isso era parte da lei inferior de Moisés, mas também era parte da lei superior, dos dias de Enoque e dos dias de Paulo. E quando a investidura foi dada pela primeira vez por Joseph, logo após a organização da Sociedade de Socorro, em 4 de maio de 1842, Joseph se encontrou com 9 homens no andar de cima da loja de tijolos vermelhos. E então, um ano e meio depois, no final de setembro de 1843, quando Emma estava pronta, ele pôde dar a ela seus lavamentos, unções e sua investidura em seu quarto. Mas voltando ao livro de Levítico. Quando é hora de montar o templo, todas as ofertas voluntárias foram dadas, todos estão prontos. Moisés recebe um padrão pelo qual montar o tabernáculo. Lembre-se que esta é uma tenda portátil, mas é extremamente bem organizada e tem as mais maravilhosas coisas que estavam disponíveis para eles na época, e todos tiveram que fazer enormes sacrifícios. Eu acho que há algo maravilhoso no fato de que todos contribuíram para isso. Todos estão trabalhando. Como eles descrevem como é montado está na ordem da criação. Na criação havia trevas antes da luz. Assim, eles iniciam com as camadas de escuridão que bloqueiam toda a luz, como a pele de texugo. Existem diversas camadas distintas no tabernáculo, as camadas de impermeabilização e realizam tudo na sequência da criação. E, como os 7 dias ou os 7 períodos de tempo da criação são explicados em Gênesis. Assim é como o tabernáculo, quando diz haja luz, eles trazem a menorá, que simboliza a árvore da vida. E apenas como um lembrete, o sacerdote tinha que ser primeiro lavado e depois vestido e ungido, e então eles seguiam o caminho de volta para a árvore da vida, pois haviam oferecido sacrifícios. Eles estão, então, purificados, seus pecados são levados por nosso Deus, que é o grande e último sacrifício, e isso é apenas tipologicamente representado pelo Cordeiro sem defeito, mas todas essas coisas representam nosso Salvador, tipos e sombras de nosso Salvador. Nefe entendeu. Rei Benjamim entendeu. Alma entendeu. Não vemos muito no Velho Testamento, mas vemos naquele texto antigo.
E, ao entrarem então no lugar santo, eles oferecem suas orações no altar do incenso. Eles têm o pão ázimo na chubra, o pão da sua presença e o vinho. E a menorá, a bela representação da árvore da vida. E uma vez por ano, o sumo sacerdote consegue entrar através do véu para o lugar santíssimo, para a presença de Deus. Isso é chamado de o caminho de volta para a árvore da vida. Você se lembra que no jardim do Éden havia árvores e flores? E então, dentro deste lugar santo, o Senhor comandou os artesãos a esculpir árvores e animais, e na incrustação de ouro, eles tinham essas belas representações do jardim do Éden. E então, o próprio véu é para parecer o cosmos, e eles têm azul e escarlate e todos os tipos de coisas maravilhosas tecidas nisso. E então, claro, os anjos de cada lado da Arca da Aliança. E eu acredito que isso tipifica o assento de misericórdia do túmulo vazio, onde temos 2 anjos de cada lado. Mas esta obra de construção do templo, esta obra de desenvolvimento de um reino de sacerdotes, de preparar um povo que é santo e santificado, desenvolvendo um caminho de volta para o jardim do Éden, de volta para a presença do Senhor, é algo que foi restaurado em nossa dispensação também. E sou grata que as mulheres se envolveram um pouco, então, e estamos muito mais envolvidas agora. E sou tão grata que tivemos muitos profetas em sequência que enfatizaram a necessidade de ir ao templo o máximo que puderem, e lá, se estiverem procurando, verão o Senhor. E eu vi o Senhor em minha vida, senti o Espírito de Deus testemunhando para mim que nossos templos são casas de Deus. E oro para que, ao lerem estas belas sessões e estes capítulos, que vocês possam apreciar os esforços dessas primeiras crianças de Israel, mas possam ter um desejo maior de retornar ao templo com mais frequência e sentir de sua santificação. Em nome de Jesus Cristo.